Amados, a paz do Senhor. A pedido de um irmão muito querido, eu resolvi abordar esse tema e fazer essa gravação falando sobre o período intertestamentário ou período interbíblico, né, como é mais comumente conhecido. Então, amados, nessa oportunidade, vamos trabalhar esse tema e algumas informações que certamente serão dadas aqui e que serão úteis para a nossa edificação e para o nosso conhecimento histórico bíblico. Certamente será de ganho, sim, o que aqui será feito, porque acrescerá ao nosso conhecimento informações importantes a respeito desse período, né, o período interbíblico. Aproveito já a oportunidade para pedir que, caso você seja novo por aqui, esteja aparecendo pela primeira vez, assistindo esse canal pela primeira vez, que você se inscreva, deixe seu like e, se puder, faça também um comentário, porque isso ajuda muito para que a plataforma possa recomendar esse trabalho sempre que alguém for pesquisar sobre o tema, ok? Então, já entrando aqui no assunto propriamente dito, então esse período, ele vai dos persas, né, do Império Medo-Persa, até ali o início do Império Romano. É óbvio que não abrangeu todo o período persa, porque nós sabemos que quando a Babilônia caiu, e aí entrou o Império Persa, passou a ser o novo, digamos assim, comandante do mundo, ainda houve profetas naquela época, aliás, houve muitos profetas até naquela época. Então, é a partir somente ali já de Malaquias que nós vamos verificar que houve realmente aí uma lacuna, aquilo que os estudiosos, né, chamam de silêncio profético. O que veio a ser esse silêncio profético, né? Deus em silêncio, digamos assim. Essa lacuna profética, ela contabiliza aí cerca de 400 anos de silêncio entre o último profeta ali levantado por Deus no Antigo Testamento e até que viesse, né, o profeta, o arauto, que anunciaria ali a vinda do Messias, a saber, João Batista, primo de Jesus Cristo. Então, quando João Batista aparece, termina o período interbíblico, né? Ou chamado silêncio de Deus. Então, imagine a sua Bíblia tem o Velho Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias, aí daí a pouco já aparece Mateus. Só que entre Malaquias e Mateus há um período aí de aproximadamente 400 anos. Durante esse período, obviamente que o mundo não ficou parado, né? Os acontecimentos, a roda da história continuou girando. Então, nesse período, desses 400 anos, o Império Medo-Persa, que já estava instaurado, né, na Terra, permaneceu por mais algum tempo. Depois, o Império Medo-Persa cai, né? Então, vem o período alexandrino, ou o período grego, né, ali sob o comando, sob a batuta de Alexandre o Grande, e posteriormente o Império Romano, que quando o Império Romano está estabelecido por sobre a terra, como nós sabemos, veio o advento do Messias. Jesus encarnou na terra, estava no comando ali, o império ali era o Império dos Romanos, quando Maria teve Jesus ali em Belém da Judéia. Amados, esse período, como eu já mencionei, foi um período em que não houve literatura inspirada. O cânon ali, Esdras, né, já tinha o grande escriba Esdras, quando ele retorna ali para Jerusalém, para instituir novamente o culto, para ensinar, ele separa os livros, né, os livros que ele consegue encontrar, ele separa aqueles livros e aí vai estar já fechado o cânon do Velho Testamento. Então, a partir daí, não se observa mais nenhum livro inspirado, e só depois, a partir já dos evangelhos, que nós vamos dar uma continuidade ao cânon bíblico, né? Vamos juntar mais livros ao cânon bíblico. Mas aí alguém pode estar perguntando, mas espera ainda, e os livros após Malaquias, né?
porque tem livros ali que, por exemplo, não aparece na Bíblia dos evangélicos, vamos chamar assim. Né? Que livros são esses? Né? São 7 livros, né? E mais uns acréscimos, que nós o reputamos, né? A igreja o reputa por não inspirados, porque, de fato, a história até assinala que realmente esses livros eles não foram inspirados por Deus. São livros bons para leitura, como disse o autor da Vulgata Latina, né, o São Jerônimo, disse, olha, são livros bons para leitura, mas não são inspirados. São livros históricos, né, vai relatar um tempo ali que acontecem várias coisas ali na região da Palestina. O que tá dito ali não é nada inventado, né? Vamos ressaltar, porque são livros históricos, né? Principalmente os livros de Macabeus são livros históricos. Porém, não entraram no cano, né? Não entraram no cano, senão já no Concílio de Trento, né? O chamado Concílio da Contra-Reforma, que para rechaçar, né? Ali o movimento de Lutero, o movimento protestante, alguns vão se reunir ali em Trento e numa sessão assim muito tumultuada, né? Inclusive há registros mesmo no Vaticano, de que os padres ali agarrados às barbas dos outros, nas batinas, foi uma luta muito grande, uma briga muito grande, mas aí finalmente, vamos dizer assim, a facção política vence e aí coloca esses livros como inspirados de uma forma de tentar rechaçar ali a reforma protestante que se alavancava cada vez mais e mais. Mas a verdade é que esses livros eles não são inspirados e o próprio São Jerônimo, o autor da Vulgata Latina, que é a tradução adotada pela Igreja Católica, ele mesmo diz que não eram livros inspirados, eram bons para leitura, porém não inspirados. Essa literatura ela foi produzida durante esse período aí, o período chamado interbíblico, quando Esdras já tinha fechado o cânon do Antigo Testamento, né? Vamos lá. Mas durante esse período também houve as famosas guerras médicas, né? Que vocês devem lembrar, quando a gente estava tipo na 8ª série, o professor sempre tinha essa piadinha, dizia, olha gente, guerras médicas não era a guerra do bisturi contra a agulha cirúrgica, não, uma coisa parecida, guerra de médicos lá, não. Na verdade, essas guerras médicas, né, foram os nomes pelos quais elas ficaram conhecidas, essas guerras, porque era a Pérsia de um lado e a Grécia do outro, né? A Grécia ainda não era império, viria a ser, mas já estava havendo já esse movimento de luta entre eles para se estabelecerem, né? Então, as guerras que houve nesse período, durante os persas, entre os persas e os gregos, eram chamadas guerras médicas. Bom, vamos lá. Amados, essas guerras médicas, né, essas guerras entre a Pérsia, né, os persas e os gregos venceram, né? No primeiro momento ali, Filipe da Macedônia vai empreender várias vitórias ali em cima dos persas, e aí então Filipe da Macedônia morre, mas entra em ação o seu filho, né, Alexandre o Grande, que vai realmente estabelecer de uma vez por todas o domínio grego em cima da terra. Pois bem, mas aí é onde entra agora a questão palestina. Como foi assim o contato de Alexandre com a Palestina? O que é que se deu? Ora, Alexandre avançava ganhando territórios, né? Quando chega na Palestina. Quando ele chega ali naquela que é hoje chamada faixa de Gaza, ele está ali diante daquelas cidades ali, que foram as primeiras cidades que ele encontrou, após ali passar pelo mar Mediterrâneo, ele encontra ali a faixa de Gaza, e entre outras cidades tinha ali Tiro, né? Então, quando ele chega nessa cidade, ele pede ajuda para os judeus, né? Pede ajuda para os judeus. Os judeus, eles se recusam a lutar contra os persas. Por quê? Porque os persas, né, foram dominadores assim, vamos chamar gentis, né? Porque eles dominaram realmente a Palestina, dominaram grande parte ali do mundo, e eles permitiam que as pessoas, eles respeitavam a religião alheia, né? Então eles deixaram os judeus
continuarem adorando, né, Jeová, Yahvé. Então, eles não entraram assim, com nenhum tipo de brutalidade contra os judeus na questão aí da liberdade de culto. Pois bem, e sem falar, né, que todo mundo conhece, pelo menos os evangélicos, né, conhecem, o episódio de Ciro, né, Ciro Persa, porque Ciro, ele está lá na Bíblia, 150 anos antes de Ciro nascer, Isaías ali profetizou que se levantaria um homem chamado Ciro, e que Ciro ia deixar os judeus retornarem para a terra deles, né, que tinham ido estavam em terras estranhas, né, os judeus não estavam na sua terra. Então, que Ciro, né, ia permitir que os judeus voltassem para a Palestina. De fato, Ciro, né, o Ciro, esse grande governante, vai realmente entrar em cena, e quando ele lê essa profecia, os historiadores dizem que ele fica assim estupefato, né, quando lê, e realmente permite, né, que eles voltem, que eles reconstruam a cidade, que eles reconstruam lá o templo, tudo. Então, por conta disso, os judeus assim tinham uma estima muito grande pelos persas, né? E é claro, quando Alexandre pede ajuda contra os persas, já entrando na Palestina, os judeus não deram essa ajuda. Pois bem, acontece que Alexandre vai vencer, mesmo sem os judeus, ele vai vencer. E então a gente vai ver realmente como é que vai ser esse encontro, né, de Alexandre com os judeus, após os judeus terem se recusado a ajudar Alexandre, né? Vamos aqui já falar um pouco ser um pouco mais assim específicos em relação a essas nações, né, que governaram a Palestina durante esse período interbíblico, né? Já falei do período persa, né? Mencionei inclusive Ciro, que permitiu que os desterrados voltassem para suas terras, que os judeus, né, que estavam dispersos desde a época da Babilônia, que Nabucodonosor tinha desterrado ali os judeus tudo, quando Ciro, já no Império Medo-Persa, quando Ciro sobe ao poder, Ciro permite que os judeus retornem. Pois bem, as datas estão aqui, vocês verifiquem que mais ou menos quando foi que isso se deu. Pois bem, eu já mencionei também que eles permitiram, né, que os judeus não só retornassem, como também reconstruíssem o templo lá em Jerusalém, né, os persas permitiram. Então, amados, outra coisa, é interessante também que, como eu disse no início, a roda da história continuava rodando. Então, tinha um império, mas já tinha outro tentando entrar. E esse outro era justamente, né, os gregos, como eu mencionei, na figura aqui de Filipe da Macedônia, esse aqui, que era o pai, que era o pai ali de Alexandre o Grande. Então, quando ele morre, né, quando Filipe morre, Alexandre vai assumir, né, a liderança do império, vai engrandecer muito o Império Grego, né, vai alargar muito o Império Grego. Então, quando foi mais ou menos no ano de 333 a.C., Alexandre chega, né, em Jerusalém. Como eu já mencionei, ele chega ali já para tomar Jerusalém dos persas, né, porque ele ia conquistando, ia tomando o território dos persas, e quando ele chega ali, ele pede ajuda para os judeus, e os judeus não vão ajudar Alexandre o Grande, né? Então, por quê? Porque os judeus não se esqueceram das benesses de Ciro, né? Ciro tinha permitido que eles voltassem, Ciro tinha permitido que eles reconstruíssem o templo. Então, quando Alexandre pediu ajuda para os judeus responderam, não, a gente não pode ser infiel contra Ciro, contra o Império Persa, porque nós temos uma aliança com ele. Tipo assim, ele sempre nos protegeu, como que a gente vai se voltar contra eles agora, né? Obviamente que vocês imaginem que Alexandre o Grande não gostou nem um pouco disso, né? Pois bem, como eu disse, Alexandre o Grande, mesmo sem a ajuda dos judeus, Alexandre o Grande vence ali na área de Gaza, né, na faixa de Gaza, e entra em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, se esperava, obviamente, que ele, né, como disse o outro, entrasse botando para moer. E todo mundo lá sabia disso, e os judeus ficaram muito preocupados, né? Porque certamente Alexandre vinha forra, né? Vinha tirar satisfação pesadamente porque que eles não ajudaram, né? Pois bem, então o que acontece, né? Um dia antes, né? Dias antes, a nação ali preocupada, né? Porque Alexandre se aproximava. Então o sumo sacerdote, né? Foi orar a Deus,
foi pedir a orientação de Deus. E o que Deus disse para o sumo sacerdote? Disse, olha, vocês recebam Alexandre o Grande da melhor maneira possível. Você, sumo sacerdote, vista suas roupas talares, né? Suas roupas de fazer o sacrifício, aquelas roupas grandiosas, né? Todos os outros sacerdotes se vistam de branco e vocês, assim, arrumem as ruas, a cidade todinha com flores. Quando ele chegar, vocês recebam ele da melhor maneira possível. Bom, eles fizeram isso, né? Mas, claro que estavam ali temerosos, né? Certamente muito temerosos de qual seria a reação de Alexandre, né? A esperada reação de Alexandre. Pois bem, eles vestiram as roupas, né? Todo mundo de branco, enfeitaram as casas, botaram flores nas ruas, tudo. Então, e Deus disse, olha, vocês não temam nada, porque eu vou proteger vocês, eu vou proteger vocês. Mas acontece que até mesmo aqueles, né, que estavam ali acompanhando Alexandre o Grande, que no caso eram os fenícios, caldeus, aqueles que tinham se juntado ali ao exército de Alexandre, eles tinham certeza, né, que Alexandre ia chegar ali e acabar com tudo, e eles iam conseguir pilhar, né, as riquezas ali dos judeus. Mas nós observamos que vai acontecer algo totalmente contrário. Quando Alexandre, né, vai chegando, Alexandre com todo o seu exército chegou lá, o sumo sacerdote, né, dá um passo à frente. Então, o sumo sacerdote vestido com aquelas roupas talares, como eu já disse, né? Aquelas roupas de fazer o sacrifício, o éfode, né? Aquele avental, aquela roupa muito linda, né? Que o sumo sacerdote tinha. E todos os outros sacerdotes vestidos de branco, e o povo com flores na mão, tudo, e as casas tudo enfeitadas de flores e tal. Então, quando ele chega, ele desce do cavalo, Alexandre o Grande desce do cavalo e diz assim... E aí ele desce, né? Fica olhando aquilo, aí ele chega sozinho, chega bem pertinho do sumo sacerdote e ele lê isso aqui. Provavelmente estava escrito em hebraico, né? Mas possivelmente Alexandre leu o que estava escrito aqui, né? Santidade ao Senhor. Ou seja, o nome de Deus aqui, santidade ao Senhor. O historiador Flávio Joséfo, né? Historiador judeu, ele disse que na hora que Alexandre viu isso aqui, Alexandre caiu aos pés do sumo sacerdote chorando, se abraçou com o sumo sacerdote chorando. Ou seja, tal qual Deus tinha dito, né? Não aconteceu nada ali com os judeus. Alexandre não fez nada contra os judeus, muito pelo contrário, né? Caiu ali rendendo adoração ao Deus de Israel, né? Glória a Deus por isso. É claro, amados, que foi um grande livramento que Deus deu. O povo ficou muito feliz, né? Todo mundo desejou felicidade para Alexandre o Grande, todo mundo acolheu Alexandre o Grande ali, e aí a coisa vai seguir sem maiores percalços, né? Mas Alexandre morre, né? Todos nós sabemos que ele morreu muito jovem ainda, era muito jovem quando morreu, cerca aí de 33 anos, 30 anos, alguma coisa assim. Morre possivelmente de malária, né? Ninguém sabe ao certo de que foi que Alexandre o Grande morreu. Mas, na verdade, quando ele morre, né, ele vai deixar o império dele para quatro agora me fugiu aqui generais, pronto, generais. Ele tem 4 generais, né, de confiança dele, ele vai dividir o império todinho, né, as terras do império com 4 generais, né, esses generais que estão aqui, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Vamos esquecer esses 2 aqui, porque esses aqui rapidamente foram engolidos por esses 2 aqui, né? É claro que houve briga entre eles para cada um querer tomar mais as terras dos outros, né? Mas quem vai prevalecer mesmo é esses 2 aqui. Essa dinastia Seleucia e a dinastia Ptolomaica, né? Seleucida, melhor dizendo, a dinastia Seleucida e a dinastia Ptolomaica, né? Já digo para vocês que é dessa dinastia aqui, que ficou com o Egito, né? Os Ptolomeus ficaram com o Egito, que lá na frente dessa dinastia aqui, dessa família aqui, vai aparecer Cleópatra, né? Mas isso, né? Isso é mais bem para frente. Mas vamos lá. Pois bem, como eu disse, né? Os generais brigaram entre si para saber quem ficava com mais terra, para tomar as terras do outro e tal. E isso, amados, teve assim um efeito devastador em cima dos judeus, né? Os judeus vão sofrer muito com essas brigas. Por quê? Porque a cada vez que alguém tomava o poder, ou que o outro queria reaver o poder, sempre tinha brigas, né, derramamento de sangue ali na região da Palestina.
Bom, mas não vamos nos esquecer que com essas brigas, Ptolomeu toma a Palestina dos Seleucidas. Num primeiro momento, a Palestina, as terras da Palestina, ficou com o Seleuco, né, com os Seleucidas. Só que depois, na briga aí, os Ptolomeus vão tomar essas terras dos Seleucidas, né? Quando eles fizeram isso, foi até bom, porque os Ptolomeus, assim, foram governantes, assim, vamos dizer assim, respeitosos, né, para com os palestinos. Tanto é que foi durante o período, né, que eles estavam governando, que os Ptolomeus estavam governando ali a Palestina, que foi traduzido o Antigo Testamento para o grego, né? A versão da Septuaginta ali, vocês sabem, né, que Ptolomeu vai ali desejar que na grande biblioteca de Alexandria tivesse também, né, um exemplar do livro santo, né, do livro importante dos judeus, a saber, a Bíblia, né, o Velho Testamento. Até então era o Velho Testamento. Pois bem, só que a alegria dos palestinos ali, dos judeus, né, não durou muito tempo, porque logo outra briga, né, e os Seleucidas tomam de novo, vão reaver Israel, né, a Palestina, que na época era chamada Palestina, tomar a Palestina das mãos dos Seleucidas. Amados, essa carinha aqui, eu não coloquei aqui de graça, não. Realmente foi algo terrível para os palestinos, foi algo terrível para os judeus, o fato deles saírem da mão dos Ptolomeus e voltarem para a mão dos Seleucidas. Por quê? Porque vai aparecer esse endemoniado aqui, né? O Antíoco Epifânio. Esse homem, pro diabo, eu acho que até o rabo ele tinha, sabe? Esse cara era tão terrível que era aquele tipo de pessoa que o diabo pegava um banquinho e sentava para aprender maldade com ele, de tão ruim que esse sujeito era, né? Então, na época dele, sobreveio um terror tão grande ali em cima dos judeus que esse homem é chamado de o anticristo do Antigo Testamento, de tão miserável, de tão cruel que esse sujeito era, né? Mas vamos ver até que ponto ele vai chegar. Pois bem, nessa época, né, para piorar as coisas, começou vamos dizer assim, duas vertentes de pensamento lá na Palestina. Os helenistas, que eram tipo assim os liberais, né? Pessoal liberal, pessoal inclusivo, sabe assim, vocês estão manjando aí de que ideologia eu estou mencionando, fazendo assim uma analogia com os dias de hoje. Sabe aquele povo assim muito inclusivo, sabe assim, que se diz assim muito democrático, sabe assim, que agrega toda a corrente de pensamento, não sei o que, sabe? Esse tipo de hipocrisia que, infelizmente, ninguém aprende com a história, né? Então, sempre que vem esses bonzinhos, muito bonzinho, preocupado com os pobres, não sei o quê, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim, desconfie dessas ideologias, desses partidos políticos, assim, que estão preocupados demais com os pobres, né? Geralmente, assim, essa questão de ser muito preocupado com o pobre, não tem nada de preocupação, na verdade, porque quer roubar. E isso a gente pode dizer isso da Bíblia, né? Tinha um lá muito preocupado com os pobres, que era Judas. Judas deu até vamos dizer assim, deu até uma certa correção em Jesus, né? Pagou um sapo, como diz o outro, para Jesus, porque Jesus passou um perfume nos pés, né? Passaram um perfume nos pés de Jesus, e Judas falou assim, por que gastar dinheiro aí? Podia vender esse perfume e dar para os pobres. Mas a própria Bíblia explica qual era a preocupação dele com a pobreza. É porque ele era ladrão, né? Judas era ladrão. Além de traidor, também era ladrão. Pois bem, então naquele tempo surgiu também essa corrente, né? A chamada corrente helenística, né? A corrente inclusiva, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Essa zeguagem que infelizmente sai do pântano novamente e aí termina tomando a dimensão, porque as pessoas realmente não aprendem nada com a história. Pois bem, contra essa corrente liberal, né, tinha a corrente dos nacionalistas ortodoxos que dizia, não, assim não tem essa mistureba aí não, a lei de Deus é a lei de Deus, o que Deus diz né, não importa aí o que é politicamente correto, o que está na modinha hoje, não importa, a lei de Deus é isso. Pois bem, esses helenistas, né, esse povo liberal, se junta com esse tirano. Para variar, amados, a história ela é
É tipo assim, são variações em cima de um mesmo tema, a mesma coisa. Então, essa corrente helenista, essa corrente inclusiva, essa corrente assim muito humana, muito humanitária, sabe? Se junta com o Antíoco Epifânio contra esses chamados assim, fundamentalistas, sabe? Povo assim, muito quadrado, entendeu? Então, se juntaram. O que Antíoco Epifânio vai fazer já com a ajuda desses helenistas, né? Vamos ver aqui o que esse caboclo fez. Ele pega, né? Tipo assim, só para desrespeitar, para provocar, entendeu? Porque não se iludam, essas correntes hoje, esses pensamentos que estão aí na modinha, tudo, que é politicamente correto, entendeu? Você aderir e tal. Você não se iluda, essas correntes, elas não querem respeito, elas querem adesão, elas querem impor o pensamento delas em cima de você, né? De você que é crente, de você que conhece a Bíblia, de você que conhece a palavra de Deus, de você que quer andar segundo os ditames de Deus, segundo a orientação da Bíblia Sagrada. Então, o que acontece? Naquele tempo também tinha um povo assim. O que eles fizeram, né? Simplesmente para ofender, sabe assim, para humilhar. Que é como vocês veem aí nessas passeatas, né? Pegam a cruz de Jesus, né? Enfia, sabe? Não vou aqui entrar em detalhe, mas basta ver aí na internet, né? Fazem misérias, assim, para provocar, para, tipo assim, para humilhar mesmo a fé alheia. Eles não estão nem aí, de inclusive eles não têm nada. Naquele tempo também não era diferente, não. O que eles fizeram, né? Entraram no templo, Antíoco Epifânio entrou no templo, mandou botar lá uma estátua de Zeus, né? E mandou sacrificar uma porca. Ele sabia que os judeus, né, entre a lista de animais impuros, os judeus sequer comia porco, né? Então ele mandou sacrificar uma porca a Zeus dentro do templo, né, de Jeová, dentro do templo dos judeus. Amados, junto com isso, o que ele fez, né? Ele achou pouco. Então, o que ele fez? Né? Com a ajuda dos inclusivos, né? O povo que era muito inclusivo, muito humano, sabe assim? Que eles são humanos com a patota deles, mas com os outros, eles não têm estia, não dá estia, não. Olha o que eles fizeram aqui. Pegaram uma família, né? Uma mãe, né? Uma pobre mãe, viúva, com 7 filhos, eles pegaram uma mãe judia com seus filhos ali, né? Uma judia, que era da etnia dos judeus, né? Então, pegaram ela, esse Antíoco, né, pegou ela e os filhos dela e quis obrigar eles a comer essa carne de porco que tinha sido lá sacrificada, né? Então, o primeiro irmão disse assim, olha, eu não vou fazer isso porque eu não aceito violar as leis do meu Deus. E aí o Antíoco falou, então fala o seguinte, corta a língua dele, corta as mãos dele, corta os pés dele e depois põe para ele assar, como se ele fosse uma porca assando. Porque quando a mãe dele vê isso e os irmãos, a mãe e os irmãos vão comer essa carne de porco. Bom, eu não vou me estender aqui, que ficaria muito comprido, mas a verdade é que ele foi fazendo isso aí de um por um e ninguém voltou atrás, inclusive a mãe, né? A mãe ficou por último, viu fazer isso com os filhos dela de um por um, e a mãe ficou por último, e a mãe, muito pelo contrário, a mãe incentivava os filhos a não voltarem atrás, e nenhum filho voltou atrás. Então, depois disso, amado, dessa miséria, né? Dessa coisa terrível que foi feita, tipo assim, aquilo foi a gota d'água, o povo ali, os ortodoxos, tipo assim, chegou até ali, dali não dava mais para passar, então vai estourar uma revolta, né? Uma revolta muito grande na Palestina, a revolta liderada ali pela família Macabeus, né? Principalmente ali na figura de Judas Macabeu. Então vai haver o sangue ali, vai rodar de bica mesmo, vai correr de bica o sangue ali, como diz o outro, o pau vai comer, né? Mas os Macabeus, eles conseguem tirar esse miserável do trono e a Palestina fica independente, né? Amados, morreram muitos judeus, né? Foi uma guerra muito sangrenta, até porque os Macabeus, eles tinham contra eles, né, o império, né? O império tinha a máquina governamental contra ele, e esses inclusivos, os inclusivos também, sabe, estava somando força com o império. Então, morreram muitos judeus, esses judeus crentes, né, os ortodoxos mesmo,
morreram muitos, sobraram muito poucos, mas eles lutaram, né, até quase o extermínio, mas eles conseguiram vencer e a Palestina, como eu disse, ficou independente, né? Então, amados, o que acontece? A Palestina vai permanecer independente, né, até o ano de 63, quando um outro império se levanta no mundo, né, o Império Romano. Então, quando o Império Romano se levanta, a Palestina volta a ser uma possessão, vamos dizer assim, de um país estrangeiro, de um império estrangeiro, no caso agora já o Império Romano, né? Amados, o Império Romano aí mais ou menos em 63, né, a primeira incursão estrangeira ali já romana, né, em território palestino se deu com o general Pompeu, né, aquela questão lá do triunvirato, tal, que a gente estuda na 8ª série e tudo. Então, a partir daqui, enquanto ele entrava nas regiões da Palestina, Júlio César já estava ali no Egito também, dominando o Egito, a questão lá do romance com a Cleópatra e tal, né, foi tudo mais ou menos nesse tempo. Pois bem, nessa época, né, quando estava esse fuzuê todo, apareceu aqui um bajulador, tipo um sujeito oportunista, nem judeu esse sujeito era. Aí vivia bajulando, né, os governadores ali romanos, os procuradores romanos, tudo, viajava para Roma, tudo, um bajulador. De tanto bajular, ele conseguiu ser colocado lá como rei dos judeus, né, que no caso eu estou falando já de Herodes, né, Herodes, o chamado Herodes o Grande. Vai ser esse sujeito que posteriormente vai autorizar não, ele vai determinar a matança lá das crianças, né, ali na Judéia. Pois bem, vamos dar continuidade aqui. Ele, amado, como todo mundo, como ninguém queria ele lá, porque ele nem judeu era, o que ele fez, né? Ele vai tentar agradar os judeus, então ele vai fazer grandes reformas ali na Palestina, entre outras coisas, ele vai mandar reformar o templo, porque o templo, até então, era um templo assim pequeno. Lógico que o templo de Salomão, que Nabucodonosor derrubou no passado, bem no passado, era um templo grandioso, mas vocês estão lembrados que depois, quando Ciro, assim, quem tem familiaridade com o texto bíblico, quando Ciro autoriza, né, o retorno dos judeus para Jerusalém, para construir o templo, construíram um templo menor, né, era um templo menor, e esse templo ainda estava lá menorzinho. Então, na época, para que os judeus, né, aceitassem um sujeito que nem judeu era como rei lá deles, Herodes começou a fazer grandes obras, inclusive embelezou muito o templo, né, aumentou muito o templo ali, que era para realmente ter um apoio ali dos judeus, aceitando ele como rei ali, né, já que ele era um estrangeiro, na verdade era até um usurpador mesmo, né. Pois bem, esse templo que os judeus mandou arrumar tudo, ficou bonito demais, foi o templo que Jesus, né, na época de Jesus viu esse templo, foi esse templo que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, né, que de fato, posteriormente não ficou mesmo. Amados, aí o que acontece? Quando Pompeu entra ali em Jerusalém, lá em Roma, já estava se estabelecendo o império, né, o império estava sendo estabelecido, Júlio César tinha sido morto, né, o general Júlio César tinha sido morto, então foi colocado um sobrinho dele como primeiro imperador, a saber, César Augusto, né? César Augusto, ele vai ali instituir a Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era assim, as estradas, abrir muitas estradas, né? Daí, porque desde aquela época se diz que todas as estradas levavam a Roma, porque abriu muitas estradas, a língua passou a ser uma só, praticamente o grego, né, passou a ser, eles adotaram o grego como uma língua assim, popular para todo mundo, havia uma só moeda, havia um só governo, havia uma só economia, então o mundo ele estava, vamos dizer assim, convergindo para aquilo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, né? Jesus viria justamente aí nessa época, né? Até porque nessa época ficou mais fácil, até para que uma mensagem, né? uma pregação, ela conseguisse andar mais rápido, né? Porque a estrutura romana propiciava, né? Realmente que uma mensagem, que uma pregação, digamos assim, achasse caminho mais rápido para se espalhar. Amados, nessa época também, né, quando Augusto César, logo após a morte aí do tio dele, né, Júlio César morreu, Júlio César foi assassinado, né, aquela história do até tu Brutus,
Júlio César foi assassinado. Quando ele é assassinado, o sobrinho dele aqui, né, Augusto César, Otávio Augusto aqui, fica como o primeiro imperador, né, de Roma. Então, e foi durante o período aqui de César Augusto que nasceu Jesus ali em Belém da Judéia, né, nasceu Jesus. Pois bem, então, logo após o nascimento de Jesus, passa determinado tempo, né, já estamos aí na era de Tibério César, e aparece um personagem ali na Palestina, a saber, João Batista, né, o arauto, aquele que vem realmente abrir, com a sua pregação, a era, né, abrir ali o caminho, né, para que o Messias, abrir o caminho no sentido de anunciar o Messias, né? Então aparece um profeta ali de novo. Vocês estão lembrados que Malaquias, lá há 400 anos, desde Malaquias não se falava mais em profeta ali. Então aparece um profeta, a saber, João Batista, né, anunciando o reino de Deus, apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, batiza Jesus Cristo, né? Então, esse homem aparece lá, depois de tanto tempo, esse homem aparece lá, fechando, né, de uma vez por todas, o chamado ministério profético. Então, com a chegada de João Batista, tem-se o fim, né, do chamado período interbíblico. E aí nós já estamos no Novo Testamento e vai começar ali uma outra sequência de livros, a começar do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, indo até o Apocalipse. Amém? Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde em nome de Jesus. Então, irmão Eliezer, eu espero ter sido útil, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, a você e a seu ministério, em nome de Jesus.